Fala galera, tudo bem? Estamos começando a edição 38 do canal 303 Fora e hoje nós vamos falar a respeito da rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Corinthians e São Paulo em destaque. Palmeiras que venceu o Cruzeiro por 2-0 no Allianz Parque. O Corinthians que venceu o Bahia por 1-0 na Bahia. Resultado importante para o Corinthians. E o São Paulo que amargou um empate sem gols com o Juventude em Brasília. Tá bom? Mas antes de mais nada, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe, ajude a gente aí, galera. Boa noite, amigos Bruno e Luiz. Boa noite, galera. Como é que vocês estão, meus amores? Vamos lá falar um pouquinho sobre a rodada, sobre a próxima rodada também. E é isso, bora. Fala galera, boa noite. Vamos lá, vamos com tudo aí. Comentar bastante aí do que foi essa rodada aí, foi bem legal aí pros três. Foram três jogos interessantes, cada um com sua característica, mas vamos lá, Tiba. Bora lá, vamos falar do Palmeiras que jogou no sábado. Palmeiras venceu por 2-0 o Cruzeiro e está na luta, na perseguição ao líder Botafogo. Vamos, Luiz. Pois é, cara, o Palmeiras fez um. Eu achei um belo jogo do Palmeiras pra cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um bom time, né? Estádio mais uma vez lotado, mais de 40 mil torcedores. A torcida do Cruzeiro encheu a parte que ele cabia ali. Do Cruzeiro que tem uma rivalidade grande com a torcida do Palmeiras. Aconteceu até alguns incidentes aí há pouco tempo, né? Então era um jogo temerário para a polícia, tinha muita polícia em volta do estádio. Então era um confronto que, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Mas falando especificamente do jogo, o Palmeiras venceu aí o Cruzeiro por 2-0. O primeiro gol, o gol do Flaco Lopes. Na minha opinião, o Cássio falhou. Na minha opinião, ele demorou para pular naquela bola. Acho que ele pensou um pouquinho para pular. E quando você pensa no gol, o Tiba pode falar melhor, que já foi goleiro, né? Você vai acabar tomando o gol. O Palmeiras fez o segundo gol numa jogada em que o jogador do Cruzeiro jogou a bola para trás, né? E o Gabriel Menino bateu muito bem no canto do Cássio. 2-0. Gostei do Dudu nessa partida. Aos poucos parece que começa a recuperar a forma, né? Eu não acredito muito naquele velho Dudu, espero estar errado. Mas ele fez um bom jogo, sim. O Flávio Lopes também fez um bom jogo, apesar de ter perdido um gol inacreditável. No mais, o Palmeiras acabou tendo duas baixas, né? O Mike e o Murilo. O Murilo numa torção no pé direito, ele tinha torcido o pé esquerdo, agora torceu o pé direito. Não se sabe o tempo de recuperação, mas eu acredito que em coisa de 1, 2 semanas. O Mike já teve um problema na coxa e deve ficar aí pelo menos um mesinho fora. Pelo menos é o que tenho de informação aí de bastidor, né? Sobre essa contusão aí do Mike. O Lázaro está voltando de contusão. O Lázaro que vinha bem no time do Palmeiras está voltando de contusão. Falando mais um pouquinho do jogo, né? Até teve um comentário do Lucas aí, nosso seguidor. Lucão, forte abraço aí. O Cruzeiro reclama muito do gol anulado, né? Inclusive mandou um ofício para a CBF hoje reclamando desse gol mal anulado. Primeira coisa que eu vou falar, sem falar do lance específico, as arbitragens elas estão cada dia piores no futebol brasileiro. Eu reclamei do jogo contra o Botafogo, né, que o Palmeiras teve um lance em que o Flaco saía na cara do gol. A grande questão não é o Daronco ter anulado esse, é que há 2 semanas atrás ele deu o mesmo lance e ele deu cartão. O lance específico que o Cruzeiro reclama, na minha opinião, o principal erro é o do juiz. Tá? O juiz estava a 2 metros do lance e não viu uma falta fácil de ser marcada. Tá? No estádio, a impressão que me deu foi que ele sentiu que foi falta, mas na cabeça dele, sei lá, acho que ele falou assim: não vai dar nada, o zagueiro do Palmeiras vai tirar a bola e vai ficar por isso. E acabou saindo o gol. Como saiu o gol, ele ficou numa situação complicada e o VAR chamou ele, tá? Eu vi principalmente o Roger na Sport TV falando que o VAR não tem que interferir nisso. Eu vou discordar completamente. Se fosse um lance completamente interpretativo, eu até concordo, mas ali existe uma falta, ela é clara. A câmera por trás dá para ver o toque embaixo do Zé Rafael.
No jogo mesmo, ao vivo, deu pra ver muito claro que foi falta. É um lance assim que dificilmente o juiz não marca. Então, acho que o Cruzeiro fez a pressão dele. Há quem acha que isso daí não é falta. Mas para mim o maior erro é em relação ao juiz. Ele tá 2 metros do lance. E aí tem um detalhe: se ele não deu falta, ele tinha que ter bancado. Aí sim. Aí eu concordo com você, Lucas. Não sei se você tá pensando dessa forma, mas se ele não deu falta a 2 metros, ele tem que bancar essa ideia dele. Para mim foi falta, tá? Mas se tá 2 metros e ele não deu a falta, precisa do VAR olhar para ele dar a falta. Acho que a reclamação gira mais em torno disso, né? Para mim, como eu disse, para mim foi falta. Mas se o juiz a 2 metros não achou que aquilo foi falta, ele tem que ser homem de bater no peito e falar, segue o lance. No mais, o Palmeiras não sofreu contra o Cruzeiro. Achei que o Cruzeiro daria mais trabalho ao Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo bem controlado. Você tem alguma coisa para falar sobre o lance? Eu vou falar depois do Gabigol também. Eu assisti o jogo inteiro do Palmeiras no sábado e o Cruzeiro realmente tem um time bem organizado. Esse técnico Seabra parece que está organizando bem o Cruzeiro e com os reforços que estão chegando, o Cruzeiro é um time que vai dar muito trabalho no campeonato, né, nas competições. Com relação ao lance, vamos por partes. Você falou na situação de que o lance não é um lance de interpretação, vamos colocar assim. O problema é que esse árbitro, eu vi o nome dele agora, é Davi de Oliveira Lacerda. Ele parece que é um dos árbitros mais jovens do campeonato, né? O São Paulo teve um jogo com o Bragantino há umas 2 semanas atrás com um árbitro também jovem, né? E esses árbitros têm como característica deixar o jogo correr. Eles não marcam qualquer tipo de falta, eles não picam o jogo como os renomados Daronco, Wilton Pereira Sampaio, Braulio da Silva Machado, né? Tem o N para falar aí. E quando ele marca esse tipo de falta, mesmo que seja pelo VAR, ele está tendo uma falta de critério, uma falta de coerência com as marcações dele. Que nem você falou, se ele tivesse um pouquinho de, vamos dizer assim, personalidade, ele bateria no peito e falaria, não vou marcar essa falta. Eu não marquei a falta tal, a outra, e eu não vou marcar essa falta. O problema, só complementando o que você está dizendo, sim. Eu concordo com o que você está falando, porém, tenho assistido muitos jogos desse campeonato e aí eu concordo e discordo do que você falou. Eles costumam deixar o jogo correr, só que em determinados momentos eles mudam o jeito de apitar. Então, assim, se um lance ele é falta no meio campo, ele tem que ser falta dentro da área. Teve um lance exatamente igual, que o Flaco dribla o zagueiro, e foi pênalti. A torcida do Palmeiras, eu vi pouca gente reclamar desse lance. Mas se você vai olhar o critério, tá errado. Então, assim, a impressão que me dá é que eles olham aonde tá a bola, o momento do jogo, quanto tá o jogo. Não tem um lance igual, mais robótico. Para mim, a arbitragem ela tem que ser robótica. Ela não tem que olhar a camisa, ela tem que olhar. Houve o toque, falta. Ponto. Se foi dentro da área, se foi fora da área, se tá 1x0, se tá 8x0, tem que ser falta. E o juiz não faz isso. O Daronco fez isso com o Palmeiras. O lance era um lance de cartão vermelho. Ele falou, cara, eu não vou dar esse cartão vermelho agora porque vai mudar o jogo. Foi nitidamente. Se é um lance com 30 minutos do segundo tempo, talvez ele desse. Agora, com 3 minutos, ele falou, não vou dar esse vermelho. Mas ele tinha que dar o vermelho. A arbitragem, ela não pode ser... Eu acho assim, eu vejo muita gente falando, de interpretação. Mas a arbitragem ela tem que ser o mais robótico possível. Ela tem que seguir uma linha. Se isso aqui foi falta, foi falta. Se eu não estou dando essa falta, eu não vou dar em nenhuma. Aí, depois de 2 minutos, acontece o mesmo lance e o cara dá falta. Eu cansei de ver jogo assim no Allianz. O Bruno também deve passar por isso. O juiz está lá. Aí o cara do Palmeiras, exemplo, dá um drible, o cara encosta, não dá falta. Acontece o mesmo lance na sequência e o cara dá falta. Cara, isso vai irritando o torcedor de um jeito. E vai irritando todo mundo dentro do campo. Né? E isso você não vê na Europa. Por quê? Porque na Europa, não que esteja perfeito, tá? Porque a gente andou vendo muitos erros aí na Eurocopa. Mas na Europa, a parada ela é mais robótica. É mais tipo, é falta. Ó, isso aqui eu não vou dar falta. A bola pode bater na mão de todo mundo, os caras não dão pênalti. Mas todo mundo age da mesma forma. Sabe? Então, assim, é isso que não cabe. Eu não tô nem defendendo, nem sendo clubista, e nem dizendo que tá certo. Para mim, as arbitragens estão sendo horrorosas.
quase todos os jogos. A gente vem falando isso desde o começo do ano, né? Desculpa, pode continuar, eu acabei me alongando aqui. Não, concordo com você. A arbitragem, no geral, no Brasil, ela é horrorosa. De todos os lados, de todos os estados, a gente sempre vai ter o que reclamar. As arbitragens elas são bem contestadas. A do Flamengo nessa rodada foi horrorosa também. Nossa A senhora. do São Paulo com o Bragantino, que eu vou voltar nesse assunto do Bragantino, porque teve três Bragantino. lances. Ah, tá, um jogo anterior. Isso. Contra o Te- Juventude, você tá Não, falando? contra o Bragantino. Ah, tá, Teve tá. três lances em que esse árbitro, que não dava falta de jeito nenhum, ele não deu penalidades. Uma no Arboleda, que o VAR nem chamou. Outra no Lucas, que também, assim, vamos dizer assim, se aqui no Brasil esse tipo de lance é pênalti. Como ele tem o critério, e não vou dar falta aqui e não vou dar falta ali, tinha que deixar passar. No lance seguinte teve um lance pro Bragantino que o Luiz Gustavo ele derruba o jogador do Bragantino. Pênalti também. E ele também não deu. E aí no lance mais bizarro do jogo, que é do Nestor, ele vai dar o pênalti. Então assim, É? essa falta de critério que a gente não que a gente tá discutindo, né, no nosso Ô, futebol. Tiba, o jogo do São Paulo foi grotesco, a arbitragem. Eu assisti, cara, eu tava incomodado sendo palmeirense. O juiz, quando a gente fala assim, o juiz tá, entre aspas, tá roubando, tá prejudicando, ele não vai dar um gol. Ele vai dar essa faltinha, cara. O jogo Palmeiras e Cruzeiro, e tanto do São Paulo também, o cara deu 5 cartões amarelos que não foi nada. Ele distribuiu o cartão amarelo. Isso muda o jogo, porque você é obrigado a tirar o volante, você é obrigado a tirar o zagueiro. Então, assim, a arbitragem, na minha opinião, patética em 90% dos jogos. Né? Eu ainda não consegui vir aqui e falar, olha, essa arbitragem foi muito boa. Até agora, péssima. Perfeito. Bruno, quer falar alguma coisa? Eles tentam controlar todo um ambiente, né? O Mion falou de robótica, eu acho que é isso, né? O cara analisa todo um cenário, ele não analisa só o lance. Ah, vamos ver com quanto tempo de jogo, se Isso outro aí. time já tá com um a menos, qual que é o resultado, né? Pô, isso tira todo, né, a essência, né, do negócio, né? Quantas vezes você tá vendo um jogo, Bruno? O Corinthians tá ganhando lá, sei lá, 2, 3 a 0. Aí acontece um lance Faz lá e o tempo, cara dá um pênalti. Tudo bem. tô brincando. Mas, tipo assim, aí o cara vai lá e faz dá um pênalti que ele não daria. Parece que tipo, dá uma emoção no jogo, sabe? O cara, vamos Sim, dar esse pênalti aqui. Ou até mesmo tá 3 a 0, aí o cara do Corinthians derrubado é pênalti e ele não dá. Não, segue o jogo. Esse árbitro que você falou, o Wilton Pereira Sampaio, que vai apitar Palmeiras e Fluminense, ele é o árbitro de Copa do Mundo e pra mim ele é o pior árbitro do Brasil. Mas disparado. É o cara mais canalha que eu já vi apitando no futebol. Ele é grotesco, ele olha a camisa mesmo, ele olha o momento. Cara, é difícil, irrita. É um assunto que irrita a gente. e infelizmente isso tem deixado a gente mais inseguro com o VAR, né? Porque o que era pra ser, pra falar, pô, agora vai corrigir e tal, puta, agora ele fica até mais desgostoso, né? Vamos lá, ver o VAR, né, cara? Acho que tá É, sendo mal usado. A aproveitando. ferramenta eu acho legal. Só que Sim, eu acho que quem é que é mal usado? aproveitando já que a gente não vai falar do jogo, mas só para falar do lance, o lance do Flamengo e Criciúma é um lance que parece de escola, velho. É um lance assim, patético. A, a regra diz que chutar uma bola na outra é falta, ok. Não vou discutir sobre isso, porque isso é a regra. Agora, houve interferência clara no lance. Tinha uma bola dentro da área, velho. O cara tem que parar. Não tem cabimento dar um pênalti desse. Não pelo rigor da regra, mas porque tinha uma bola atrapalhando ali. E o cara ainda falou, eu vi um pessoal, imprensa flamenguista, de que não estava atrapalhando o lance. Falei, cara, se a bola tá na lateral é uma coisa. A bola dentro da área não tá atrapalhando o O lance. Paulo César Isso é Oliveira loucura. falou isso na Globo. Paulo César de Oliveira é um dos maiores. Enfim, não vou falar, porque eu tenho, né, não tenho advogado ainda para me defender. Né? Ele é péssimo. Acho que péssimo eu posso falar. Aquilo é um absurdo, cara. É um absurdo. É um lance que assim é fácil. O juiz tem que parar, fala, não adianta. A bola tá no ataque, tem que parar da bola ao chão, onde tá, e segue o jogo. Enfim. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Se é o lance pro Criciúma, você acha que ele pararia? Não, eu digo, você acha que ele daria o pênalti? Não. Cara, ele ia Não, parar o jogo com certeza. É camisa, né? não. Falar do Cássio. O Cássio, nos melhores momentos, ele não tomaria esse gol. O Cássio, nos melhores momentos dele, ele não tomaria esse gol. Mas o Cássio, ele tem tomado muitos gols. Ele no Corinthians estava tomando gols assim. Né?
Então, é que assim, ele imaginava que o Flaco fosse bater cruzado, aquela bola colocada no canto dele, e aí ele deixa o canto aberto. E aí o Flaco bate embaixo do zagueiro do Cruzeiro e aí mata qualquer situação dele. Mas ele, de fato, era uma bola defensável, sim. Para Cássio, era uma bola defensável. Em alguns anos atrás ele conseguiria pegar aquela bola. Sim. Né? Não é que nem o Tiba falou, não é uma falha grotesca. Mas é um lance que você fala, a idade tá chegando, né? Sim. Porque é um lance Não, se fosse o goleiro reserva, você não ia nem comentar. Não, com certeza. Você ia aceitar. Que é um lance. Mas um goleiro que tá em alto nível pega essa bola. Sim. Só para finalizar o assunto Palmeiras, o Gabigol continua no radar, tá? O Gabigol deu uma entrevista pós-jogo lá, meio que discutindo com a diretoria do Flamengo. O Landim, hoje, num podcast, diz que não vai melhorar a oferta, a renovação é o que ele tinha oferecido. Então, a impressão que dá é que Gabigol está acertado com o Palmeiras para dia 1º de janeiro ser apresentado. Como eu diria, a ver. Acho que em relação ao Palmeiras é isso. Então segue o jogo aí, Tiba. O soberano. Pode falar, Bruno. Uma pergunta pro Luiz. O Piquerez se machucou, né? Vai fazer falta ou o Vanderlan vai dar conta aí nesses jogos difíceis aí que estão por ver? O que você acha? Olha só, ano passado o Piquerez fez um ano brilhante, tá? Brilhante. Esse ano ele está fazendo ao contrário, um ano bem abaixo do que a gente esperava. Então, pelo futebol que o Piquerez vinha apresentando, não vai ser tão complicado. O Vanderlan é um jogador que ataca muito bem, mas tem um problema na deficiência na defesa, tá? Mas como o Piquerez vinha muito mal, o Vanderlan inclusive ganhou com o melhor em campo na última partida. Então, acho que o Palmeiras não vai ter muitos problemas em relação a isso, não. O Vanderlan tem sempre algum time da Europa tentando levar, inclusive nessa janela. Já chegou proposta, mas o Palmeiras diz que só vende pela multa, assim como o Richard Rios, tá? Então, para fechar o assunto mesmo, Palmeiras, chegou uma oferta do Manchester United de 17 milhões de euros e o Palmeiras diz que não vende. Eu acho que se chegar em 25, essa história termina. Caio Paulista, aí ó, a chance. Sua oportunidade é agora, Caio Paulista. Caio Paulista tem melhorado, tá? 2 jogos que ele entrou que eu não xinguei ele. Eu olhei e falei, ok. Nota 6, os últimos 2 jogos. Bora falar do Corinthians, que venceu o Bahia lá na Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Meu Deus, que nome horroroso. Enfim, Bahia 0, Corinthians 1, né? Mais uma vez, é o segundo jogo do Ramon Dias e segundo jogo que ele promove algumas surpresas, vamos dizer assim, né? E uma delas foi jogar com 3 zagueiros, né? Ele tinha o Ranieri, aí a gente vem aqui comentando no canal, né? Que tem sido grande destaque aí do Corinthians na temporada, então perdeu seu principal homem na marcação e aí para suprir isso ele fez um esquema com 3 zagueiros, né? Jogou com uma formação de 5, né? Na defesa. E promoveu a estreia de André Ramalho, né, que era uma contratação aí que veio da Holanda. Então essa foi a grande mudança, né? E ele sacou o Wesley, né? Então isso daí eu fiquei meio até questionei um pouco no começo, né? Porque eu falei, bom, o Bahia vai vir para cima, o Corinthians deve ter o contra-ataque. Eu achei que o Wesley poderia fazer uma função importante num jogo desse, né? Mas esse que o Ramon Dias fez boas escolhas e tudo deu certo. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, né? O Bahia teve 2 oportunidades ali, mas o Corinthians estava se defendendo bem, se postou bem e fez um gol, né? O Yuri Alberto, se o Corinthians tivesse um centroavante razoável, ele teria feito pelo menos um gol ali, né? Mas o Yuri Alberto não. E aí o Romero fez um gol, acho que por volta dos 35, 40 minutos do primeiro tempo, uma roubada de bola do Alex Santana, né? Segundo jogo dele, roubou a bola, passou para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, um dos poucos acertos dele no jogo foi a assistência para o Romero, que driblou e fez o gol, né? No segundo tempo, quando a gente voltou aí com a mesma formação, né? Tomou um sufoco no final, o Bahia jogou 2 bolas na trave aí do Corinthians, o Hugo ainda fez uma boa defesa, e foi isso. O Corinthians conseguiu um ótimo resultado, né? Respira, né, melhor, já sai um pouco da zona do
do rebaixamento, só que assim, sendo bem pés no chão, né? Porque tem times que estão em posições mais abaixo do Corinthians, mas que tem um ou até 2 jogos a menos, então tem que aguardar um pouco, mas o mais importante é que dá uma tranquilidade e a confiança, né? A gente sabe que o futebol tem muito da confiança, né? Então, espero que isso daí se perdure aí, porque a próxima rodada promete. Antes de falar da próxima rodada, eu abro para perguntas aí de vocês. Antes de fazer qualquer pergunta, na verdade, só comentar, né? Como eu falei, o Ramon Dias fez um excelente trabalho no Vasco e ele já está se provando no Corinthians, né? Corintianos, me cobrem, tá? Ramon Dias vai beliscar aí no mínimo uma Sul-Americana e tem muito No campeonato pela Babaha. frente. Não, eu vi a. Cara, mas assim, tem muito campeonato pela frente, lógico. Tem que tomar muito cuidado. Não tô dizendo que já tá mil maravilhas. Mas ele conseguiu dar uma oxigenada no elenco. Acho que o Corinthians não vai sofrer ali para permanecer na Série A, não. Inclusive, acho que deve brigar um pouco mais acima. É um bom jogo do Corinthians. Óbvio, no final ali, contou um pouco com a sorte. Achou o Caio Alexandre, teve uma chance inacreditável que ele acabou chutando na trave. Uns dois lances assim que foi um pouco de sorte, mas a sorte também tá no futebol. Tinha jogos que o Corinthians estava perdendo também por azar. Então, uma hora aqui, uma hora lá. Então, no geral, acho que o Corinthians fez um bom jogo dentro do que era possível, né? A gente sabia que o Bahia teria a bola, mas foi um bom jogo. O Corinthians está de parabéns aí agora. Tem um jogo contra o Grêmio, que também é um jogo acessível, tá? Acho que o Corinthians pode vencer esse jogo sim. Bruno, eu assisti o jogo e, de fato, o Corinthians tem melhorado muito o aspecto da moral dos jogadores, da confiança dos jogadores. Esse zagueiro novo de vocês, o Ramalho, André Ramalho, fez uma boa partida. O Ramon Dias surpreendeu colocando 3 zagueiros. Eu acho que isso deu uma sustentação sem o Ranieri, né? Isso deu uma sustentação para o time do Corinthians. E pelo que eu entendi, não sei se eu estou errado ou não, ele vai optar mais pelos jogadores mais experientes nesse momento, né? Acho que é um momento de confiança para o clube. Então o Wesley pode ser que ele tenha ficado mais para o segundo tempo, exatamente para dar essa situação de contar com jogadores mais experientes, como o Romero, como o próprio Alex Santana, que fez uma boa partida. A grande questão o Rian, eu acho que ele jogou mais pela situação do Ranieri não estar disponível para o jogo. Eu acredito que ele deve fazer a função com o Ranieri e Alex Santana, deixando o Garro mais livre para poder criar as jogadas. Tá? Quero saber de você o que você achou do desempenho do Alex Santana. Você já falou que você gostou no primeiro jogo. Ele fez a diferença porque ele que roubou a bola para o gol do Corinthians. Ele tem ajudado mais na situação defensiva, ajudado mais o Corinthians nessa proteção. E os laterais, o Hugo e o Mateuzinho, eles evoluíram com essa formação? Vamos lá. O Alex Santana fez uma ótima estreia e fez um bom jogo contra o Bahia. Tá? Qual que é a diferença? Ele entrou no lugar do Breno Bidon. São estilos diferentes. O Bidon, para quem acompanha a base do Corinthians, para quem acompanha a Copinha, ele não é um segundo volante, ele joga um pouquinho mais à frente, né? Mas, por uma necessidade, o Antônio Oliveira estava usando o Breno Bidon como um segundo homem. Bom, você pode ver pelo porte físico dele, o forte dele não é a marcação, o forte dele é o passe, né? Quando você põe o Alex Santana, você muda completamente o perfil, né? E um técnico que vê um time que precisa melhorar, como era quando o Ramon Dias chegou, ele falou, bom, a premissa, eu não posso tomar gol. Para eu não tomar gol, eu vou reforçar minha parte defensiva. Então ele põe ali o Ranieri e o Alex Santana. Então aumentou o poder de marcação, né? E os laterais, o Mateuzinho é péssimo, tá? É péssimo, é horrível, é sucata, não quero mais falar dele. O Hugo, extremamente limitado. Mas se você for ver, eles não descem. Eles não desceram ontem praticamente. Então o Corinthians ele fez uma linha ali que bloqueou muito, né? Para mim eles não estão evoluindo, tá, Tiba? Respondendo a tua pergunta, não acho que eles estão evoluindo. Eles só não estão expostos para você falar da qualidade deles ofensivamente. O Hugo é um lateral que é mais defensor. O Mateuzinho ainda
tinha uma característica de descer, mas ele nem tem apoiado tanto, tá? Então, para mim, o Alex Santana faz uma função muito importante, porque ele dá um ar de sustentação maior à defesa, tá? E os dois laterais, para mim, fazem muito claro uma função ali de não descer mesmo. O Corinthians que não teve o Coronado, que nem viajou, né? Então ele era uma opção. E talvez seja uma opção agora contra o Grêmio. Por outro lado, nós perdemos o Alex Santana para a partida com o Grêmio. Ele tomou um amarelo, que ele já tinha 2 com o Atlético Paranaense. Então ele vai cumprir agora a suspensão contra o Grêmio. O Corinthians com certeza vai sentir um pouco a falta dele. E o Rian pode ganhar uma nova chance de titular por conta disso. Legal. Tem novidades sobre contratações do Corinthians? Tem novidade do Charles, né? Até fazendo um pouco menção que você falou, né? O Corinthians eu acho que é o segundo time com a menor média de idade, né, do Campeonato Brasileiro. E se você comparar com o time do ano passado, que tinha Fábio Santos, Gil, Juliano, Renato Augusto, mudou bastante. Então, o Ramon Dias acho que aproveita um pouco disso que você falou para ajudar nesse momento conturbado, né? Charles chegou ao Brasil, esse volante que estava no Midtjylland, da Dinamarca. Sendo bem honesto, não conheço, não acompanho o campeonato dinamarquês. Vamos ver, acho que é mais uma aposta, né? Vamos ver, ainda não está acertado, falta assinar, digamos, mas está muito próximo aí de quando tem mais um volante. Legal. Quer finalizar, Luiz, com alguma coisa? Não, já falei, acho que é isso. Acredito que o Corinthians consiga ainda ter mais uma sequência de bons resultados, né? Legal. Vou falar um pouco do São Paulo, tá? Mas eu vou falar bem rápido. São Paulo que jogou muito mal contra o Juventude. Era um jogo em que o São Paulo tinha o mando de campo, porque tinha a torcida a seu favor. Apesar de ser um campo neutro em Brasília, mas era praticamente 95% de torcida do São Paulo. E o São Paulo até começou bem o jogo, né, com bastante movimentação no lado esquerdo. O Patrick estava apoiando bastante com o Ferreirinha. O São Paulo criou algumas situações de gol, mas depois o time parece que... Eu não sei o que acontece com o São Paulo. Não sei se o São Paulo cansa, se desgasta e aí para de jogar. Para de jogar. Ninguém funcionou na frente, com exceção ao Lucas, que criou algumas jogadas individuais e uma situação de gol pro André Silva, que ele perdeu o gol na cara do gol. E no segundo tempo o Ferreirinha, que também perdeu um gol de frente pro gol, a chance de fazer o gol. Enfim, todo mundo muito abaixo, inclusive na defesa. O São Paulo foi muito mal. O Rafael tomou um frangaço. Um frangaço. Rafael, pelo amor de Deus, não dá pra tomar um gol desse. Esse gol não existe um goleiro de nível de seleção brasileira. Não que eu acho que você mereça estar lá, mas não pode tomar um gol desse. É inacreditável. O Rafael ele acabou sendo ajudado pelo VAR, que anulou um gol do Juventude por um toque de braço. O Juventude assustou o São Paulo, quase no final do jogo fez o gol. Né? Além desse lance do gol do frango do Rafael, ainda teve um lance na bola na trave que não entrou por milímetros. Tá? A bola bateu na linha do gol e quase o São Paulo tomou o gol. Resultado ruim, péssimo. São Paulo, nas pretensões que São Paulo tinha que vencer esse jogo, perdeu 2 pontos, perdeu a vaga no G4 porque o Fortaleza venceu. E agora vai ter um jogo muito difícil, muito complicado contra o Botafogo no Morumbi. Tá? O que vocês querem falar a respeito? Primeira coisa vamos São Paulo. Quarta-feira é 3-0 nesse Botafoguinho. Sem essa, hein? Não me decepcione. Vai torcer pro São Paulo? Tranquilamente. É tricolor. Não, falando do jogo, o jogo foi realmente feio de ver também, né? São Paulo no final ali conseguiu evitar o pior, né? A bola não entrou por um detalhe mesmo. Mas não entrou mesmo, não tem nem discussão. Juventude foi melhor aí em alguns momentos do jogo. Mas a gente já tinha falado isso aí, o Tiba, né? O São Paulo tinha alguns desfalques, mas esperava um pouquinho mais por ser um campo neutro, né? Então achei que o São Paulo poderia ter saído melhor. É um jogo que você conseguiria. Eram 3 pontos que ajudaria muito o São Paulo na tabela, né? Então o São Paulo deixou escapar esses 2 pontos, assim como o Palmeiras deixou escapar contra o Grêmio também. Então foram vacilos aí nesses jogos. Corinthians também, Cuiabá. Isso aí é um ponto que você não pode perder, cara. Né?
Mas no geral, foi um jogo bem ruinzinho, né, Tiba? Ah, e só já falando desse próximo jogo aí, São Paulo tem que. Vai ser um grande jogo com o Botafogo. São Paulo, já que empatou, vai vir com bastante garra para essa partida. Deve ter estádio lotado, né, Tiba? Com certeza aí devemos ter quase 60 mil São Paulinos contra o Botafogo. Um jogaço aí do meio de semana. E eu vou torcer pro São Paulo sim. Chama. 3-0 tricolor. Já tô adiantando meu palpite. Bruno? Eram 2 pontos acessíveis, né? E que talvez na conta da comissão técnica eles contavam, né? Para pontuação geral. Eu achei que o São Paulo sentiu bastante mesmo a parte de elenco, né? Porque teve desfalques e talvez com o time titular tivesse ganho. Eu até queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Tiba. Você acha que faltou um pouco de concentração, de foco nessa partida para fazer os 3 pontos? Ô, Tiba, antes de você responder, complementando aí, você acha que faltou um pouquinho de ambição para o São Paulo nesse jogo? Já complementando, acho que a minha pergunta do Bruno estão bem casadinhas. Assim. Você acha que faltou ambição também? O São Paulo, ele tem boas coisas nesse elenco. Né? O São Paulo tem um elenco vibrante, um elenco que é maduro. Né? A maioria dos jogadores do São Paulo são jogadores experientes. E o São Paulo, esse time do São Paulo, ele é um time que tem caráter. Com relação à ambição, eu vejo que em determinados momentos o São Paulo subestima o adversário. Quando o adversário é um adversário mais fragilizado, o São Paulo não dá o melhor de si. Quando o São Paulo dá o melhor de si, o São Paulo é um time chato com Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que são times num patamar superior ao São Paulo. Quando o São Paulo não dá o melhor de si, ele tropeça no Juventude, no Cuiabá, enfim, em outros times. Síndrome do Robin Hood? O São Paulo ele tem essa estigma desde o ano passado, né? O Atlético Mineiro, no ano passado, acho que ficou 10 jogos sem ganhar. Ele foi ganhar do São Paulo no Morumbi. Então, assim, o grande problema é o que o São Paulo precisa fazer. O foco, a ambição. Eu acho que não é nem a questão da ambição. Eu acho que em determinados momentos o São Paulo ele dá uma afrouxada porque ele se sente confortável na partida. E numa dessas ele acaba sendo surpreendido. Foi como aconteceu contra o Vasco, por exemplo. Agora sim, tem um outro ponto também. O São Paulo morre no segundo tempo. É impressionante. O São Paulo tem um time, como eu falei, envelhecido. A característica desse time foi montada de forma proposital pelo Casares, porque ele entende que um time mais envelhecido é um time capaz de vencer competições de tiro curto, de mata-mata. Por exemplo, ganhou a Copa do Brasil ano passado. A meta do São Paulo esse ano é tentar ganhar a Libertadores da América. Né? Campeonato de tiro curto. Pode acontecer de você jogar melhor que o seu adversário nos 2 jogos e passar. A grande questão no campeonato de pontos corridos não dá certo, porque você vai pegar times físicos como o Botafogo, como o Cuiabá, como o Juventude, que não são times técnicos, que não são times com repertório, mas que são times que lutam, times que brigam muito. E quando você tem um time envelhecido, no final do jogo o time morre. Cara, o Zubeldia precisa cobrar o Wellington Rato. O Wellington Rato, eu sou gordo. O Wellington Rato estava o meu dobro. Não é possível. Não é possível que ninguém veja que o Wellington Rato tem um mês que ele voltou do departamento médico. Tem um mês que ele está jogando com os caras. E é absurdo a forma como ele joga. Cara, é surreal. O São Paulo sofre com essa questão, esse aspecto físico. E o jogo contra o Botafogo vai ser um jogo muito duro para o São Paulo. Muito duro para o São Paulo, pode ter certeza. Ô Tiba, só complementando o que tá falando, eu percebi isso também, tá? Acho que se é um ponto aí ruim no trabalho do Zubeldia, talvez seja a parte física, né? Eu não sei se São Paulo tem uma comissão fixa ou se é uma comissão do Zubeldia, mas o São Paulo tá devendo fisicamente. Não é só o Wellington Rato que você vê fora de forma, outros jogadores você também não tá vendo eles com o corpo mesmo, tá? Olhando assim, você não vê o físico bem definido, né? Você vê um jogador assim mais
quase no começo da temporada, né? Estranho, né? Era pro São Paulo estar voando, né? Bruno? Ah, São Paulo tem contratações aí por vir? Como que tá essa parte aí? Bom, Aí também fala sobre o Rames, né? O isso. Vamos James. falar então de Marcos Antônio e Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues, São Paulo e Rames Rodrigues vão sentar, estão negociando a rescisão de contrato. São Paulo deve valores ao Rames Rodrigues, né, de luvas, algo em torno de 11 milhões de reais. E Meu aí a gente Deus. espera um desfecho positivo para que o Rames ele saia do São Paulo de forma definitiva. O Marcos Antônio ele já está Ô, no Tiba, CT. só desculpa Sim. te cortar. Surgiu a notícia de que o Rames pode voltar pro Porto. Eu não Aí em tenho essa alguns jornais notícia. aí. Eu Depois ouvi, dá uma eu ouvi olhadinha. falar do Porto ou de outros times em Portugal quando ele estava na Copa na Copa América, né? Mas eu não tive mais sondagens, não tive mais informações de sondagens a respeito do Rames nos últimos dias, não. Com relação ao Marcos Antônio, eu vi hoje que o André Hernan noticiou na UOL que o Marcos Antônio já está inclusive no CT do São Paulo, já está treinando no CT do São Paulo e que vai só verificar a questão dos exames médicos para poder ser o novo jogador do tricolor. Ele que vem por empréstimo da Lazio, ficou 4 anos no Shakhtar Donetsk, né? Foi para Lazio, depois voltou para a Grécia, voltou para o futebol lá na Grécia, no PAOK, e agora o São Paulo acerta detalhes do empréstimo com opção de compra, mas é uma opção definitiva. Parece ser um contrato de 3 anos. O São Paulo tem algumas metas estipuladas para que ele possa cumprir, só que são metas bem tranquilas. Ele tem que fazer parte de 50% dos jogos do São Paulo e jogar no mínimo 45 minutos nesses jogos. Tá? É um jogador jovem, 24 anos ainda. Vem para suprir a necessidade do São Paulo com a lesão do Alisson. E parece que é um jogador bem vertical, de bastante intensidade, né, que se pede para essa sequência do campeonato, das competições que vão ser disputadas. Então, se ele jogar razoavelmente, é compra, é isso? É compra. Inclusive foi isso que foi o que determinou a saída dele na Lazio. O Flamengo parece que fez uma oferta para a Lazio, só que também de empréstimo, só que a Lazio ela optou pelo São Paulo por conta dessa obrigatoriedade de compra. Antes de dar o palpite, Tiba, só avisar aí que vai começar as Olimpíadas, né? Então a gente vai trazer aí os eventos principais, algumas informações sobre os Jogos Olímpicos. Né? O Brasil que não estará nos Jogos Olímpicos esse ano, estará no futebol feminino, então nós traremos aí algumas novidades sobre as Olimpíadas, não só do futebol, né, mas se o Brasil conseguir beliscar alguma medalha relevante, aliás, todas são relevantes, né? Então, se trouxer alguma medalhinha, a gente passa a informação para vocês, beleza? Última ação da Marta com a seleção brasileira? A Marta já é uma aposentada faz tempo, né? Ela tá ali atrapalhando o futebol feminino. Desculpem. Tá fazendo hora extra Macetes, ali. tá fazendo hora extra. Não tem a menor condição de jogar. Enfim, né? O time do Brasil é um time mediano, vou dizer assim, time feminino. Né? Não acredito em medalha, não. Vai ser uma grande surpresa. Mas, né, Olimpíadas, a galera no futebol feminino é diferente do futebol masculino, né? Para quem não sabe, nas Olimpíadas, o futebol masculino é sub-23. No futebol feminino não tem essa trava de idade aí. Então, é quase uma segunda Copa do Mundo para a mulherada. É isso. Legal. Bora para os palpites então. O São Paulo joga contra o Botafogo 7h30 no Morumbis na quarta-feira. Tricolor 3-0 para cima do Botafogo. Acho que vai ser 2-1 para o São Paulo esse jogo. Jogo horário horrível para quem mora em São Paulo, né? Só destacando aí porque o Luiz estava falando de ter um grande público e tal. Talvez isso afete bastante. Com certeza. Meu palpite é 1-1. 1-1. Meu palpite é 1-1. Fluminense e Palmeiras no Maracanã às 9h30 da quarta-feira. Vai ser um jogo duríssimo pro Palmeiras, tá? O Palmeiras está pegando o Fluminense no momento em que ele está se reestruturando. Acho que o Palmeiras vence mais 2-1 aí, chorado.
2-2. Palmeiras vai vencer esse jogo por 2-0. Me cobre. Boa. Corinthians e Grêmio, quinta-feira, às 8 horas, na Neoquímica Arena. Ah, cara, é um jogo que o Corinthians vai vencer, cara. É 2x1, vai. Meu palpite é 2-1 também pro Corinthians. Horário horrível também, tá? Só destacando. É quinta-feira? Quinta, Que horas? 20 horas. Muito bom. 2-0 Corinthians. O cara que põe jogos aqui de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, dias de semana, 7h30, 8 horas, acho que eles não sabem o que é trabalhar em São Paulo. É. De forma alguma. Beleza, senhores? Galera, muito obrigado. Ótima semana pra vocês. Estamos juntos. Vamos gravar mais um vídeo no meio de semana, até o final da semana, a respeito da rodada. Então aproveita aí, curte, comenta, ajuda a gente aí, beleza? Por favor, não custa nada curtir, você dá um clique e ajuda muito a gente, né, que está começando. Então, por favor, curta, compartilhe. Isso Se aí. você não gosta, manda Compartilha. para os inimigos também. E é isso aí. O Isso aí. importante é ajudar Manda a assim, gente. ó. Ô, tem um palmeirense falando um monte de besteira lá. O São Paulino só fala M, entendeu? Corintiano iludido lá, entendeu? Provoca, manda pro amigo. O importante é seguir. Boa. Senhores, boa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Grande abraço aí. Abraço, gente. Abraço. Valeu.